Você teria essa informação, viu? Isso é muito legal. A gente vai falar hoje de circulação. Isso está ligado a absolutamente tudo. É o que comanda aqui o nosso organismo. E ele, né? Claro, nutrólogo e clínico geral, doutor Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado, boa tarde, Carol, doutor. boa tarde. Sempre um prazer tê-lo aqui. Voltamos juntos aí das férias, então você já voltou a todo vapor? Opa, tamo aí. Bombando. Se Deus quiser. E eu achei interessantíssima essa pauta ainda nesse início do ano, porque é o momento que todo mundo começa a fazer o check-up, que foi um assunto que falamos há pouco, né? É verdade. Na última segunda-feira. E aí, nesses check-ups, a gente acaba descobrindo algumas coisas, pegando alguns probleminhas. E, gente, olha que interessante. O doutor Roberto estava me contando que o sistema circulatório, a parede dos vasos e os vasos, eles também dependem de certos alimentos e nutrientes. E é isso que a gente vai conhecer hoje. Doutor Roberto, por onde a gente começa? Então, a gente tem uma mesa aqui bem equilibrada, com alimentos distintos. Por onde você quer começar? Vamos lá, Carol. Primeiro, boa tarde a todos em casa. E vamos lá, Carol. O sistema circulatório, vamos rodar um vídeo. Vamos colocar nosso videozinho? Carol. Vamos Porque lá. o sistema circulatório, o que compreende, né? Compreende lá no centro dele o coração, que é uma bomba que vai literalmente jogar sangue para o corpo inteiro. E o sangue, ele percorre o caminho de ida e depois o caminho de volta. Tá. Na verdade, o que vai fazer o sangue que foi bombeado do coração até a pontinha do seu dedo, eles vão caminhar pelas artérias. Aqui nesse vídeo, as artérias estão em vermelho. Tá bom. Tá? Tudo que está em vermelho aqui são as artérias. É óbvio que as primeiras artérias por onde o coração joga o sangue são artérias calibrosas, grossas, para conseguir receber todo o sangue que foi bombeado do coração. Só que ele tem que chegar até lá a periferia. E para chegar na periferia, ele vai caminhar vasos grandes, vamos lá, daqui a pouco vai começar a rodar os vasinhos pequenos. Ó, então o sangue vai sair pelos vasos grandes e vai dividindo em vasos menores, vão pelas artérias até chegar lá na pontinha do seu dedo e os vasinhos são muito pequenininhos, que chegam lá no finalzinho do trajeto, que a gente chama de capilares. Depois ele começa a voltar, ó, pelas veias, que aqui já estão em azul. Entendi. Então elas voltam pelas veias até chegar de novo no coração. Tá? Esse mecanismo é o que faz com que a gente tenha oxigenação de todo o corpo, depois o sangue volta já sujo, né, com toda a questão de oxigenar o tecido e voltar com os metabólitos tóxicos e mandar para o coração. Então, em última análise, Carol, agora vamos aqui. O que eu quero que essa pauta... Você pensou numa ilustração. Eu trouxe uma muito simples, mágica. Carol. Eu peguei um tubo, tá? Vamos pegar aqui um tubo desses de PVC, tá? Porque aqui vai representar um vaso sanguíneo, Carol. O que acontece? Se a gente pegar aqui esse tubo, ó, ele tem a parte interna, né? A parte interior aqui, ó, essa parte interna, que no vaso sanguíneo a gente chama de endotélio, tá? Nome estranho, né? Mas chama endotélio, paciência. Esse nome foi o que ficou. Temos uma camada no vaso sanguíneo, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. A espessura desse cano, tá? Que seria no nosso vaso sanguíneo, é uma parede chamada é composta por pequenos musculozinhos, acredite. Tem micromusculozinhos que envolvem essa camada do endotélio. Então, vamos lá. Todas as veias... Todas as artérias e todas as veias têm esse mecanismo, tá? Por que é importante começar a raciocinar aqui, Carol? A saúde do endotélio e da parede do vaso sanguíneo é a saúde de todo o sistema circulatório. Se você tiver prejuízo nesse mecanismo, nas artérias, eu vou explicar, vários problemas surgirão. E se tiver nas veias, também. Tá? Então, primeira coisa, quando o sangue bomba, o vaso sanguíneo ele tem que ter uma elasticidade para comportar aquele volume de sangue que chega no cano. Se o nosso vaso sanguíneo fosse rígido e fixo, a pressão interna seria tão grande que romperia. Então existe o que a gente chama na medicina de complacência vascular, que é a capacidade que o vaso sanguíneo tem de relaxar e receber o sangue. Ele dilata. Então vamos lá. Para que ele dilate e não rompa, primeira coisa, a parede, o endotélio, ou aquela camada muscular do vaso sanguíneo tem que estar bem feita. E acredite, Carol, exige colágeno. A gente fala de colágeno para a pele, a gente fala de colágeno para as articulações, mas existem vários tipos de colágeno. Um deles está na parede dos vasos sanguíneos, é um tipo de colágeno específico. Para ser produzido e ter seu vaso sanguíneo rígido, precisa de
compostos chamados enxofrados ou sulfidrílicos, que a gente vira e mexe fala aqui. Sim. Os compostos sulfidrílicos compõem uma estrutura da parede do vaso sanguíneo chamada ponte de disulfeto. Então, onde estão os compostos sulfidrílicos? Simples, cara, olha que tranquilidade. Não é caro. Não é caro, tá? E é fácil. Compostos sulfidrílicos riquíssimos, vegetais verdes escuros. Trouxe aqui a couve e manteiga, trouxe o agrião, a rúcula, o alho, a cebola. Tá. Então, gente, primeira coisa, salada, ou até seu suco verde, que bacana, pode tomar. Mas tem que ter esses verdinhos. Os compostos sulfidrílicos, o brócolis também entraria aqui, tá? Porque eles são fundamentais na composição das pontes de disulfeto da parede dos vasos sanguíneos. Certo. Primeira coisa, ingira bastante esses aqui. Aqui a gente até tem o brócolis. Tem, porque aí tem verdinho. outra questão. Aí vamos lá. Essa tal complacência, que é a capacidade que o vaso sanguíneo tem de relaxar, depende da produção de uma substância chamada óxido nítrico. Só que para a produção do óxido nítrico existe nutriente também. Já falamos aqui dos compostos enxofrados para a parede do vaso sanguíneo. E agora nutrientes que facilitam a dilatação dos vasos para receber o sangue que está passando por ele. O óxido nítrico depende da presença de nitratos em alguns alimentos, de arginina, que é um aminoácido, e da vitamina C. Tá? Então, olha aqui, eu trouxe aqui, ó, fontes de vitamina C, ridículo, né, Carol? Laranja, limão. Limão, que a gente fala tanto. O próprio kiwi, né? O próprio kiwi. O alho também tem vitamina C, acredite. Né? A gente pensa que vitamina C é só nos cítricos, mas tem também no alho. Alimentos ricos em arginina. Todos esses aqui, ó. Temos na aveia. Olha. Temos nas castanhas, nozes, amêndoas e avelãs, nas oleaginosas. Nas leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, ricos em arginina. Semente de girassol ricos em arginina. Que isso é uma delícia. É uma delícia. Até um petisquinho. E compostos ricos em nitratos. Aliás, uma dica para quem já trata da pressão alta. Tá? Porque os compostos nitrosos, eles ajudam na dilatação dos vasos e podem facilitar o controle da pressão arterial. Não estou dizendo que vai substituir o seu remédio. De jeito nenhum. Não, mas ele vai potencializar um controle melhor. Então, alimentos ricos em nitrato, beterraba, salsinha, salsão, olha só, alho poró, brócolis, alface, Carol, nosso tão desprezado alface. Coitada, a alface é tão boa. A alface traz benefícios à saúde, gente. Não é só porque é folha, não, né? Tem que comer alface, a mãe manda, né? Porque não engorda. Não, ele tem componentes interessantes. Fontes de arginina também muito interessantes, Carol. O amendoim, que eu trouxe aqui na frente até separado, porque tem uma quantidade bem razoável. Evite aqueles que vêm com sal. Nós vamos falar dos limões. Esse é o natural, né? Esse é o natural. A quinoa também tem arginina. Olha só. Tá? A melancia também tem um pouco de arginina. Então, esses alimentos que eu citei agora ajudam na complacência, na dilatação dos vasos sanguíneos das artérias, que ajuda a manter a pressão dentro do vaso sanguíneo sob controle e não aumentar demais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma perguntinha do público, vou deixar uma perguntinha minha também, que já pintou dúvida. Vamos lá. Quem escreveu pra gente, um beijo. Ai, que foto legal. Um beijo, Mari. Obrigada. Fui diagnosticada com trombofilia. Quais os melhores alimentos, então, para não ter a trombose, para não chegar, né, no ápice que é a trombose? Vamos responder a perguntinha da Mari e eu vou deixar uma questão também que é a seguinte. O que pode acontecer com o paciente se ele não tiver essa parede da artéria, da veia, forte como você colocou, com essa funcionalidade de né, ter essa, enfim, esse aumento quando passa aí, daí você fala, bom, o que pode acontecer? Entupir? Pode ter um rompimento dessa artéria? O que pode acontecer, então, se a gente não tiver uma ingestão adequada desses alimentos que você está falando? Volto já, doutor Roberto. E depois o doutor Roberto vai responder a minha. A Mari contou, então, que ela foi diagnosticada com a trombofilia e que alimentos, então, podem ajudar numa prevenção, né, da trombose. Vamos lá. Vamos explicar, então, o problema, a doença eu vou explicando aqui, eu vou responder o que a Mari está em dúvida. Mari, vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar agora, daqui a pouquinho a sua resposta, a sua pergunta vai ter resposta. Então, vamos lá. Vamos diferenciar o seguinte, Carol, artéria e veia. Tá. São vasos sanguíneos, com uma função
de levar a oxigenação e outro de trazer o sangue já que cumpriu a função de volta para o coração. Tá. O caso dela é mais venosa. A trombose pode ser arterial, mas é mais frequente a trombose venosa, nas veias, tá? Nós vamos falar já rapidinho disso. E eu esqueci de falar que o cobre entra na formação do colágeno dos vasos sanguíneos. Eu falei da vitamina C, mas o cobre também. Tudo que eu falei aqui antes também tem cobre. Então vamos lá, Carol. Vamos pensar o seguinte, o que você quer saber, quais fatores podem trazer algum prejuízo para o vaso sanguíneo. Então, e qual seria o prejuízo? O que pode primeiro acontecer? Prejuízo, a trombose é um deles, será? Também, os prejuízos iniciais dentro das artérias, se eu pegar aqui o nosso tubo de novo, se a gente lembrar que aqui dentro, né, a parede interna do vaso sanguíneo, ó, essa parede interna aqui, ó, tá, é o endotélio. Toda lesão do endotélio se inicia uma cascata de eventos, Carol. O que é lesão do endotélio? Quando existe alguma agressão nessa parede. Então, eu trouxe até separado aqui 2 agressores imensos para isso. O tabaco, o cigarro, tá? Porque quem é tabagista tem uma agressão maior da parede do endotélio. E quando você começa a ter aumento da pressão dentro do vaso sanguíneo, essa pressão também aumenta a lesão do endotélio, faz com que surjam pequenas fissuras, pequenas rachaduras. Entendi. Quando se inicia essa rachadura, Carol, essa é a lesão primária, é o desencadeador de uma série de processos que vão se iniciar daí para frente. Entendi. Essa lesão do endotélio, por que eu trouxe o sal aqui também? Porque quem tem uma alimentação rica em sódio, aumenta a pressão dentro do vaso sanguíneo. Então, se eu tenho uma dieta rica em sódio, a pressão no vaso sanguíneo aumenta. O sódio puxa água para dentro do vaso sanguíneo e a pressão interna de líquido aumenta. Tá. Então, isso começa a forçar o endotélio. Se você tiver alguma lesão, uma rachadura, aí começa o processo. O tabaco também facilita. É como se fosse um machucado interno. O que o corpo humano faz quando tem um machucado? Ele tenta cicatrizar, Carol. Sabe o que o corpo faz? Começa a iniciar uma cicatrização. Essa cicatrização do endotélio lesado envolve um processo de inflamação. Existe um quadro inflamatório que depois cicatriza. Que é sempre o que acontece quando a gente tem um machucado em qualquer parte do corpo. Isso. Agora, sabe qual que é o problema, Carol? Existem alguns alimentos que carregam o ácido araquidônico presente na gordura animal, né? Tá todo mundo querendo colocar a gordura animal como não tendo mais culpa em nenhum tipo de doença cardiovascular. Não, porque na gordura animal existe uma substância chamada ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele perpetua ou faz com que essa inflamação seja muito mais intensa. Esse quadro inflamatório intenso permite, ali na região onde está inflamado, começa a parar ali plaqueta. Plaqueta é uma substância que circula no nosso sangue, tentando cicatrizar. Essa plaqueta que começa a grudar nessa região inflamada forma o que a gente chama de trombo. O trombo é uma feridinha que está cicatrizando. Só que se por cima desse trombo continuar uma inflamação, se eu continuo fumando, continuo ingerindo gordura saturada em excesso animal, continuo ingerindo muito sódio, eu começo a ter a formação de uma placa de gordura. Essa placa de gordura futuramente vai ser o infarto, vai ser o AVC, ou um rompimento, porque quando começa a passar pouco sangue por ali, dali para frente tudo fica sem oxigênio. E é o infarto agudo do miocárdio, o AVC. Uma trombose? Até uma trombose também, arterial, que é o entupimento. Agora, vamos pensar no retorno, nas veias, vindo já depois que a artéria levou o sangue, volta pelas veias. As veias precisam ter saúde. A parede da veia não pode ficar muito frágil. Existem algumas válvulas que vão facilitando a volta do sangue do chão, lá do teu pé, para o teu coração. Quer dizer, a veia traz de volta o sangue para o coração. A veia leva o sangue contra a gravidade. Então, as veias precisam ter um mecanismo chamado de válvula que impede a volta do sangue para o pé. Então, tem que ter saúde dessas válvulas e saúde da parede. O que eu falei da parede, já está aqui tudo que a gente falou. São esses alimentos. Vale do que eu falei para as artérias, vale também para as veias. Agora, a inatividade física, tá? Se eu fico sedentário, o músculo da panturrilha, quando você faz alguma atividade, funciona como um mecanismo que empurra o sangue para cima. Então, o sedentarismo já pioram o retorno de sangue pelas veias, é um fator predisponente para varizes. O tabaco também, porque lesa a parede das artérias. E se eu como também muito alimento com muita gordura, eu também posso levar uma inflamaçãozinha da parede interna dos vasos sanguíneos. Aí tem outros fatores hormonais, anticoncepcional, para
para o sistema circulatório, já tem uma predisposição, né, à trombose. E o que ela falou aqui, que foi interessante, a Mari... No caso dela, ela foi diagnosticada com trombofilia. O que ela já tem? A trombofilia é excesso de produção de plaquetas. Não são as plaquetas que formam os trombos. Então, se eu formo muita plaqueta, eu posso formar muitos trombos e levar uma trombose. Então, tem alimentos que diminuem a parada da plaqueta no trombo, que a gente chama de agregação das plaquetas no trombo. Quais alimentos diminuem a agregação plaquetária? Ômega 3. Então, ingiram alimentos mais ricos em ômega 3. E até uma suplementação de ômega 3 diária. Se necessário, se você for com orientação, sem dúvida também é uma boa opção. E ir ao médico, porque existem remédios que diminuem essa formação de trombos, existe o tratamento preventivo e a alimentação. O que faz aumentar a produção de plaqueta, doutor Roberto? Quem tem doenças pulmonares, né, quem é DPOC, que a gente chama, quem tem asma crônica, bronquite, porque a oxigenação do sangue, quando vem, é prejudicada por não entrar oxigênio muito bem no pulmão, nas doenças pulmonares obstrutivas, o corpo aumenta a produção também de glóbulos vermelhos e, às vezes, um pouco de plaquetas. Mas é mais frequente ser doenças geneticamente predeterminadas, uma predeterminação da sua medula óssea produzir muita plaqueta. Olha só. Às vezes não é só por uma doença específica, né? Essas do pulmão, de respiração, aumentam os glóbulos vermelhos também, porque os glóbulos vermelhos também começam a formar as plaquinhas no trombo também, além das plaquetas. Que pode ser perigoso. Que pode ser perigoso. Então, no caso dela, muita gente deve ter se identificado, porque deve ser algo mais comum do que a gente imagina. Exatamente. De diagnóstico. Exatamente. Tem algum sintoma, aliás, de tudo que a gente está conversando, tem algum sintoma que faça com que essa pessoa descubra, num momento de alerta, esses problemas que você citou? Sim. Tipo, fazer check-up todo ano, eu acho que é o mínimo. Sim. Mas tem alguma coisa que pode servir como um alerta? Olha, se você está tendo isso, vá fazer exame. Então, primeira coisa, se você começa a ter dor quando você está caminhando, aquela dor que começa a dar uma sensação de que a perna está ficando dolorida e você está caminhando e está piorando e você para, fica quietinho e a dor começa a passar, é provável que a circulação de sangue por algumas artérias das tuas pernas já está começando a ficar prejudicado. Vá ao médico, que isso é sinal de alguma insuficiência arterial, vascular. Geralmente as veias, quando estão insuficientes ou estão mais doentinhas, não é uma dor no caminhar. É uma sensação de inchaço no final do dia, que piora com o passar do dia. Você acorda com a perna menos inchada e termina o dia com a perna mais inchada. Geralmente quem fica muito sentado, pode surgir aquelas pequenas veinhas na superfície que você procura o médico, porque esteticamente fica feio, que a gente chama de microvarizes, né? Também é um sinal de que você está com insuficiência venosa, com sensação de peso no final do dia nas pernas. Também. Problemas de coagulação sanguínea já é outro mérito, que seriam sintomas específicos, né? Mas dores que estão surgindo com o caminhar e que melhoram no repouso, principalmente em pernas, vá ao médico, e inchaços no final do dia, sem dúvida, né? Vamos colocar mais uma perguntinha do público, doutor? Visto, vamos. Mari, um beijo para você. Então, eu acho que você está bem encaminhada, descobriu já o problema, com certeza, os alimentos que o doutor Roberto citou. Ômega 3, Mari, gira bastante ômega 3. Ômega 3 é tudo de bom. Ai, que maravilha saber disso. Professora Ângela, um beijo para você. A cápsula de alho é interessante para melhorar, então, a saúde dos vasos sanguíneos? Boa pergunta. A gente mostrou o alho in natura, que, aliás, é um excelente tempero, eu adoro. Não pode faltar em nenhuma receita, porque é saborosíssimo. Mas quem, então, prefere fazer uma suplementação? O que você diria, doutor? Tudo bem, sem problema. É a mesma coisa, não in natura, porque ali é mais processado, vai ser só o alho já depois de passado pela indústria, onde existe um pozinho que surge e coloca, mas acho válido, sem dúvida, é uma suplementação nutricional, sem problema nenhum. E o alho, sim, tem vitamina C, tem compostos sulfidrílicos, o alho tem efeito também vasodilatador, ele também ajuda no controle da pressão arterial, excelente alimento para os vasos sanguíneos. Professora Ângela, alho, sem problema nenhum. Quem tem pressão alta também utilizar essas dicas que você está passando hoje. Exatamente, e só é o que eu queria mostrar aqui, Carol, onde tem sódio, porque as pessoas acreditam que o sal seja só o saleiro, o sal de cozinha, né? Que tá no salzinho. Fique atento, gente, porque o sódio, ele está em outros alimentos em quantidade muito alta. Então, eu trouxe aqui um molho de soja, tá? Aqui parece um cafezinho, mas não é molho de soja. É molho de soja, ele é campeão, ele é riquíssimo em sódio. As margarinas, viu, gente? As margarinas com sal, ou manteiga ou margarina com sal, tem uma quantidade enorme de sódio. A dica é olhar no rótulo se cada grama do alimento, isso você vê lá no rótulo, quantidade por porção de sódio. A cada grama da porção não pode ter uma equivalência de mais de 4 miligramas de sódio. Então, tem lá 5 gramas de
por porção. 5 vezes 4, 20. A quantidade de sódio, no máximo, 20 miligramas estaria ok. Você tem que multiplicar por 4 a quantidade que eles dão. A quantidade que dão em gramas lá por porção. Passou de 4 miligramas por grama, é um alimento rico em sódio. Nossa, então tem nos queijos isso. amarelos, no parmesão, né? Os embutidos também, o bacon tem muito sódio, mas tem a gordura saturada, que eu também chamei a atenção, né? Vamos aproveitar e comentar sobre isso, doutor Roberto. Você já contou aqui no programa, aí a gente já falou algumas vezes, e lembrando, né? A gente gosta de respeitar sempre a opinião dos nossos convidados, e cada um, muitas vezes, pode seguir linhas de trabalho diferentes. O doutor Roberto está com a gente há muitos anos, é conhecido aí de vocês, ele é clínico geral e nutrólogo, então alguns assuntos mais polêmicos e expressivos a gente gosta de tratar com ele. Quando você diz gordura saturada, gordura animal, a gente sabe que tem uma dieta, que a gente inclusive já falou no Você Bonito, que é a dieta paleo, que segue aí algumas coisas diferentes de uma dieta, diria, mediterrânea, de uma dieta que muitos médicos pregam como uma dieta saudável. Porque ela acaba liberando uma gordura animal maior do que outras dietas que são consideradas equilibradas e que a gente já falou sobre isso aqui. Qual é a sua opinião, como nutrólogo, como clínico geral, como experiência de muitos anos em consultório e pacientes, qual é o ideal, o limite que nós temos num dia para consumir uma gordura animal? Bom, vamos lá, Carol. Primeiro, obrigado pela confiança aqui no meu trabalho. Mas sabe por quê, Carol, que talvez a gente tem que ter muito cuidado no que fala? Porque não adianta opiniões pessoais, Carol. Primeira coisa que a medicina mesmo... Aliás, eu diria que a área de nutrição é uma das áreas mais polêmicas. Porque existe sempre a briga. Um falou isso, outro falou aquilo. E o que a medicina faz? Estuda. Os estudos que a medicina se baseia, Carol, não são estudos que duram apenas uma semana nem um mês. Os estudos... inclusive são mais caros, são estudos chamados longitudinais. O que é isso? A ciência tem que acompanhar por décadas, às vezes 10, 20 anos, um grupo enorme de pessoas com uma característica alimentar específica e definir depois de todo esse tempo o que aconteceu nessa população. Houve aumento de morte por câncer, houve aumento de diabetes, de obesidade, doença cardiovascular. Então, o que eu vou falar agora é uma conclusão de estudos longitudinais chamados de meta-análise. O que é meta-análise? Quando você analisa um monte de estudo que falou do mesmo tema. Entendi. Tá? Porque às vezes tem um estudo que pode ser patrocinado, Sim. tem estudos onde a indústria está bancando para falar bem de um produto. Sem dúvida. A gente chama de conflito de interesse. Então, estudos onde tem conflito de interesse, a meta-análise não analisa. Analisam aqueles que têm metodologia correta, o desenho do estudo foi... É legal você tocar nesse assunto, porque a gente sabe que... Sim, porque senão sai na revista X, às vezes as revistas leigas, Carol, colocam nas capas coisas polêmicas para vender, mas não se baseiam em estudos de meta-análise. Entendi. Pega um estudo que falou alguma coisa, vão basear nesse, mas peraí, outros 90 falaram o contrário. Então, o que os estudos de meta-análise dizem? Com a gordura animal, Carol. Eu não condeno nenhum tipo de dieta, seja paleo, eu não condeno nada desde que a pessoa faça com uma orientação de um profissional. Tá? Agora, entender o seguinte, não paleo propriamente, né? Dietas onde o consumo da gordura animal é excessiva. A gordura animal excessiva é quando passa de 7 ou até no máximo 10% do total das calorias que eu ingeri. No dia. Tá? Eu vou ingerir X calorias por dia. 10% no máximo pode ser composta de gordura saturada. Tá? 7% para quem já tem problemas cardíacos. Isso é unânime. Tá? Não existe estudo de meta-análise que não concluiu esse volume. E o último estudo de meta-análise publicado agora em 2015, concluiu que populações que ingerem mais gordura animal têm mais doença cardiovascular. Isso tem mais infarto, tem mais AVCs, tem mais hipertensão. Estudos de meta-análise. Então, eu não posso falar a minha opinião do Roberto Navarro. Eu estou falando a opinião da ciência. E quando a gente fala, tem que encerrar, né, mas vou encerrar, mas só para fechar, é importante, vieram os amigos visitar a gente hoje, porque a carninha todo mundo gosta, né? Quando a gente está falando dessa gordura, por mais que a gente retire essa gordura que está aparente, a gente sabe que a carne vermelha, enfim, tem a condição de gordura dela. O que seria, então, 7 gramas, né? 7%. 7% no nosso dia. Num bife desse, a gente já tem esse 7%? Já. Se a gente retirar, inclusive, essa gordurinha ou não? Com a gordurinha? Aí eu acho que, tirando a gordura, deve ficar uns 5%. Então, aí você tem ainda um pouquinho da manteiga do café da manhã. Ou tem do leite integral, do queijo amarelo. Queijinho. Então, olha o quanto a gente vai somando no dia. Lógico. Tem muita gordura, gente. Então, é importante citar. Olha, o sódio em excesso... Um negocinho desse de bacon já tem, né? Gordura animal em
excesso, sódio em excesso e açúcar em excesso e farinhas brancas refinadas em excesso são os vilões da história. E gordura hidrogenada. Esses são os piores. Não dá para descartar o carboidrato também? Não, então. Também é um vilão. O açúcar ainda é um vilão e a gordura animal em excesso também. Esse é o problema. Só posso agradecer a aula mesmo, porque a saúde do sistema circulatório é a saúde do corpo humano, né, doutor Roberto? É a nossa saúde, é o que nos mantém aí vivos. Então vamos prestar atenção, tudo muito simples, muito tranquilo. Para de fumar, vai fazer caminhada e uma alimentação razoavelmente. Vamos deixar a carninha, como o doutor Roberto disse, para o final de semana. Um churrasquinho com os amigos, aí sim. Aí vai ser mais saudável do que a gente imagina, né? Porque você vai estar aí com os amigos e ainda comendo uma coisa que você gosta. Mas todo dia, melhor não, não é né? legal. Quero agradecer mais uma vez e vou passar um site para vocês que o Dr. Roberto cuida com muito carinho, NutraSaúde, www.nutrasaude.com, e também tem o Insta, @NutraSaúde. E vocês podem entrar no NutraSaúde na cozinha também. Que é em parceria com a querida Malu, que está ali me esperando, porque agora nós vamos para a cozinha. Dr. Roberto, que delícia! Hoje a receita da Malu. Ai, não desgruda aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, sempre Carol. Um super prazer. Beijo Vamos ver todos se numa próxima a gente volta a falar de carboidrato. Vamos falar. O pessoal tá precisando ouvir um pouco mais.